Boa noite, estamos aí às 19h30, alguns minutinhos à frente só, mas hoje nós teremos nossa aula sobre transformações nas licitações, que comporta aí um tema relevante para vocês na nossa quarta semana de pós-graduação do SER. Então, agradecer ao Matheus Carvalho pelo convite que me foi feito e trabalhar essa temática que eu escolhi justamente por conta da relevância do tema e das transformações que aconteceram à margem até da Lei 8666 e, no caso, também algumas transformações na própria legislação, de novos objetivos, uma modalidade nova. Então, assim, temos vários temas para trabalhar na data de hoje. Preparei o material para vocês. Meu nome é Irene Patrícia Nohara. Para aqueles que não me conhecem, eu sou livre docente, doutora em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também gestora do site direitoadm.com.br. Estou nas redes sociais também. Todos estão convidados aí a integrar as minhas redes para nós debatermos vários temas, né? Temas abertos, temas mais fechados, temas mais técnicos também são bem-vindos. Então vamos lá, gente. Transformações nas licitações é o nosso tema de hoje. As licitações sofreram, sobretudo nos últimos anos, muitas modificações, uma modernização, uma celeridade. Nós vamos ver hoje quais foram as principais dessas transformações, né? Então, para começar, com muita calma aqui, me acompanhem, basicamente, a gente tratar a natureza jurídica da licitação. A licitação é um tema do direito administrativo e é um procedimento mediante o qual um ente federativo seleciona a proposta mais vantajosa para a celebração de contrato do seu interesse. Então, licitação é um tema que tem relação com o contrato, mas é um procedimento que é visto à parte do contrato. E nós vamos ver aí as transformações no seu regime jurídico. Então, vamos lá, vejam aqui no slide que a natureza jurídica de procedimento administrativo formal, e isso está previsto expressamente na Lei 8666. O artigo 4º, parágrafo único, contempla uma redação que é muito questionada, inclusive, na área jurídica, porque se diz o quê? Que o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração. Qual que é a crítica, gente? Na realidade, não se trata de ato jurídico só, mas de um processo ou de um procedimento, né? Aqueles que vêm mais da perspectiva do rito, processo quando existem garantias também, mas é um encadeamento de atos, né? Não é um ato só. Então vejam que a licitação contempla vários atos. Então você tem desde a elaboração do edital, existem aí fases que seguem, né, a questão justamente da habilitação, a classificação, a homologação e depois a adjudicação, né? Então essas são fases da licitação, fases do certame, e que contemplam diversos atos, e esses atos são formais, justamente porque existe, da perspectiva dos participantes, a questão da competição. Então, não obstante, do ponto de vista do processo administrativo, do ponto de vista genérico, haver um informalismo ou um formalismo moderado que permeia os procedimentos e os processos administrativos no geral, a lei de licitações foi muito clara no sentido de atribuir ao procedimento licitatório um caráter formal de maior respeito ao rigor da Lei 8666, o que não significa, gente, um formalismo estéril, significa respeito para que haja isonomia, entre outros princípios que são assegurados pela licitação. Então vamos lá, partir para essa questão de uma alteração relevante que aconteceu de forma mais recente na Lei de Licitações e principalmente nos objetivos licitatórios. Então nós temos dois objetivos que são clássicos da licitação, que são garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, aí para que não haja favorecimentos nas contratações do poder público, e, número 2, selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato que será feito com a administração pública. A proposta mais vantajosa, vocês têm que perceber que aí depende do tipo de licitação, que não é sinônimo de modalidade, né? Tipo de licitação seria menor preço, melhor técnica, técnica e preço, ou maior lance. Então, a depender do tipo de licitação, vão ter distintas espécies de contratações mais vantajosas
para o poder público. Mas, assim, o que é importante a gente saber em termos de transformação? Que há um terceiro objetivo que foi acrescentado em 2010, a Lei de Licitações, é o artigo 3º da Lei de Licitações, e que contempla um objetivo novo, gente. Qual que é? A promoção, vejam aqui, do desenvolvimento nacional sustentável. Isso modifica totalmente a licitação, porque o desenvolvimento nacional sustentável significa o quê? Que a licitação não será agora, doravante, mais vista como um certame que objetiva simplesmente questões contratuais. Existe toda uma dinâmica nova, metacontratual, em termos de realização de políticas públicas, que é acoplada a essa dimensão a partir explicitamente desse novo objetivo de promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então é interessante e isso tem impactos sobre aqueles que fazem a licitação para que haja uma adequação da forma, dos critérios que são empregados para esse objetivo. Isso parte de uma visão governamental que foi inspirada, inclusive, nos Estados Unidos. Nós vamos ver, ao longo dessa aula de hoje, como que veio essa transformação. Antes mesmo da própria positivação desse novo objetivo, já tinham aí objetivos metacontratuais previstos, principalmente nos favorecimentos a microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações. Então, vejam aqui, o histórico de transformação desses novos objetivos se deu, em primeiro lugar, com o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar 123. Depois, houve a questão do favorecimento de produtos manufaturados e serviços nacionais ou desenvolvidos com tecnologia nacional. E, por fim, o que é mais interessante, que quando da conversão da medida provisória em lei, acrescentou-se ao desenvolvimento nacional o termo sustentável também. Então, hoje em dia, isso deu ensejo às chamadas compras verde, ou as compras ecoeficientes. Então, isso a gente vai ver também que é bem interessante, porque traz a dimensão da sustentabilidade para dentro da licitação e para dentro da proposta de desenvolvimento. Ou seja, não é só o desenvolvimento nacional, mas com sustentabilidade, que é esse termo complexo, que contempla não só aspectos econômicos, mas também aspectos sociais e principalmente aspectos ambientais. Daí as compras ecoeficientes, que são a nova tendência na administração pública, inclusive incentivada no Poder Judiciário pelo CNJ e vários ali órgãos de controle que sugerem aqueles que realizam licitações para que verifiquem esses critérios de sustentabilidade, e a discussão ela está inserida nessa nova dimensão da licitação. Prosseguindo, pessoal, nós temos aí então nosso primeiro aspecto, que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Vejam que essa ideia de favorecer a microempresa e a empresa de pequeno porte foi inspirada nos Estados Unidos, no Small Business Act. O que seria o Small Business Act? Seria a legislação que protege o pequeno negócio nos Estados Unidos. E há anos, em meados do século passado, já se pensava em favorecer a microempresa nos Estados Unidos. Então, as pessoas pensavam que o desenvolvimento nacional ele podia ser proporcionado a partir do incentivo que é dado aos pequenos empresários. E por que dessa escolha? Atualmente se sabe que existe todo um discurso no sentido da importância da microempresa e da empresa de pequeno porte, mas ela contribui substancialmente para a questão do pleno emprego. Apesar dela não ser, às vezes, tão eficiente quanto a grande empresa, ainda assim ela contrata e ela contribui com uma economia de forma significativa. E por que não direcionar esse segmento de compras governamentais também para inserir essas pequenas? Isso promove o desenvolvimento nacional, sem dúvida, e foi copiado a partir, a gente vai ver que tem mecanismos muito similares aos mecanismos norte-americanos de tutela da microempresa e da empresa de pequeno porte, do seu favorecimento nas compras governamentais, que são um segmento muito significativo do ponto de vista econômico. Então, vamos ver aqui como que
se dá, né? No Brasil, isso está disposto no artigo 42 ao 49 do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com alterações que foram feitas em 2014 na Lei Complementar 147, que alterou a Lei Complementar 123. E os mecanismos, né? Nós temos aí alguns primeiros que eu vou mencionar e depois outros que foram inspirados nos Estados Unidos. O primeiro é a questão da comprovação fiscal diferida. Então, a legislação contempla um prazo diferido para que a microempresa e a empresa de pequeno porte participe da licitação e que se deixe posteriormente, se ela vencer o certame, para que ela efetivamente comprove a sua regularidade fiscal. É até um ponto bem polêmico. Eu tive a oportunidade de comentar o Estatuto da Microempresa com um grupo de professores. O Sérgio Pinto pegou a parte de direito do trabalho, o Hugo II a parte tributária, uma média a parte de empresarial. Nós fizemos um comentário, eu peguei a parte de licitações e esse dispositivo foi um dos que eu critiquei, porque eu acho por que a microempresa tem que ter um prazo diferido que a grande não tem que ter. Né? Então, um aspecto de razoabilidade. Mas, geralmente, o SEBRAE, que discutia muito essa questão, trazia da dificuldade da burocracia para as pequenas, que não têm, às vezes, como manter um setor próprio para acompanhar toda essa documentação e para expedir certidões negativas ou certidões positivas com efeitos de negativo. Por isso que existe esse prazo a mais, inclusive o prazo foi posteriormente ampliado, inicialmente era de 2 dias e passou a ser 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para que ela comprove a sua regularidade fiscal. Outro mecanismo de favorecimento que nós temos aqui seria a proposta do empate ficto, aí sim garantindo um favorecimento maior por parte da pequena empresa. Por quê? Porque será de 10%, na verdade não é um empate literal, por isso que se chama de empate ficto. Mas se a proposta apresentada pela pequena empresa, né, aí incluída microempresa e empresa de pequeno porte, estiver nos 10% em relação àquela que seria em tese a vencedora, ela vai ter a possibilidade de oferecer uma proposta mais vantajosa para a administração e aí será adjudicado para ela aquele contrato. E a grande não terá como reclamar, porque isso é um mecanismo de favorecimento. Esse critério é de 5% no caso do pregão. Então, o empate ficto é essa possibilidade. Ela não garante, ele não garante necessariamente uma vantagem em termos de contratação, porque ela vai tirar só 1 centavo ou um valor R$ 1 a menos para obter essa adjudicação, mas é para gerar mesmo maior contratação do poder público com microempresas e empresas de pequeno porte, né, que existem inúmeras vantagens aí do ponto de vista econômico, do ponto de vista do pleno emprego, né, e do estímulo, portanto, do desenvolvimento nacional sustentável. Então, prosseguindo, agora nós vamos para aqueles favorecimentos, que são os favorecimentos que foram inspirados no sistema norte-americano, né? Por exemplo, nós temos a licitação destinada exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte em contratações de até R$ 80 mil. Então, essa era uma medida adotada, ainda é uma medida adotada nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eles trabalham mais ou menos com uma faixa entre $3 mil até $150 mil, destinados exclusivamente para pequenas empresas. Essa faixa varia de tempos em tempos, porque eles têm ali uma regulamentação que é a FAR, Federal Acquisition Regulation, e essa FAR ela é atualizada periodicamente. Então, antigamente era $100 mil, passou para $150 mil, né? Então, esse valor varia em função do tempo. Até uma reclamação que é uma reclamação constante da Lei de Licitações, que estabelece valores fixos desde 1993 e que esses valores não são atualizados, né? Então, as pessoas, esses projetos que tramitam no sentido de modificar, muitos deles trazem a necessidade de atualização dos valores, né? Sobretudo diante da desvalorização da nossa moeda. Então, prosseguindo, além da licitação destinada exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte, nós temos a possibilidade de se exigir a subcontratação. E é muito interessante, para você estimular a entrada da microempresa ou da empresa de pequeno porte nas contratações, às vezes ela auxilia uma grande empresa em alguns contratos menores. Então, por que não haver a subcontratação no próprio objeto da licitação,
né, na própria licitação, e aí você acaba promovendo o favorecimento dos pequenos negócios nas compras governamentais. E, por fim, outro aspecto também inspirado na legislação norte-americana seria para licitações de objeto divisível, você estabelecer uma cota de até 25% do objeto para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essa ideia de você dividir o objeto facilita a entrada, porque a pequena, às vezes, ela não vai conseguir fornecer em escala, até porque é um pequeno negócio, mas em objetos menores, ela pode ser bastante eficiente nesse fornecimento, né? Inclusive, algumas cartilhas que a gente tem nas sugestões que são feitas em contratações, é que se faça, às vezes, pregões, e esses pregões, às vezes até presenciais, tragam aí objetos divisíveis para que você permita a aquisição, e isso tem economia também no fornecimento. Ora, se você fornece o pão para um colégio de uma padaria nas proximidades, você não precisa de todo um gasto com logística, e isso gera boas contratações para o poder público. Então, aí tem mecanismos novos e ideias novas de gestão que vêm para incentivar essa participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas compras governamentais. Então, vejam que houve esse favorecimento, mas a própria legislação estabelece alguns parâmetros, né? Então, para utilizar esses mecanismos, o primeiro, destinar exclusivamente para pequenas empresas até R$80 mil, ou o objeto divisível, que são de caráter mais obrigatório, a subcontratação é mais facultativa, mesmo assim, há necessidade do mínimo de 3 microempresas e empresas de pequeno porte competitivas, local, regionalmente, o que se chama de regra D3. Nos Estados Unidos, curiosamente, é regra de 2 empresas competitivas é o que se exige. E o tratamento tem que ser também vantajoso, não gerar prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto contratado, e a licitação não pode ser dispensável ou inexigível, ou seja, caso de contratação direta. Então, se não houver esse caso de contratação direta, então há a possibilidade de utilização desses mecanismos de favorecimento. Vejam que a legislação ela previu uma obrigatoriedade, mas depois ela deu uma flexibilização em função dos objetivos de interesse coletivo, né? Então, na verdade, é favorecer, mas simultaneamente gerar também uma boa contratação. Isso faz parte também do objetivo do artigo 3º, né? Entre os objetivos tem esses dois, então a administração ela vai ter que sopesar e mensurar para realizar uma boa contratação. Então, a microempresa veio com o favorecimento e ela abriu espaço para novas discussões, né? A discussão, por exemplo, das licitações, das compras verdes, das compras jurídicas sustentáveis, é uma discussão extremamente relevante que transformou a forma de se enxergar a licitação no Brasil, à medida em que houve a inserção do vocábulo sustentável ao desenvolvimento nacional. E qual que é a ideia? Ora, o poder público, quando realiza as licitações, ele está planejando as suas atividades. Nós sabemos que, pela Constituição, o planejamento acaba sendo mais vinculante, obrigatório na atividade do Estado, mas o planejamento também é indutor de comportamentos no mercado. Então, a ideia de uma compra verde, de uma compra juridicamente, ecologicamente sustentável, significa o quê? Que o poder público é, na realidade, um grande contratador, né? Se a gente perceber, existe aí, segundo as estatísticas, cerca de 15% do PIB destinado a compras governamentais. Se a gente levar em consideração que existem mais de 5.570 municipalidades, 26 estados, um Distrito Federal, uma União, todos comprando, né? Então, por que não articular todas essas compras para promover desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, para fomentar a existência de um mercado fornecedor para o poder público, que seja um mercado que produz dentro do que seriam as normas ambientais de forma adequada, com materiais cujo ciclo de vida respeite, desde a produção até o descarte, o meio ambiente. Ora, o poder público vai acabar arcando com as externalidades dos problemas ambientais. Então, por que ele já não planeja as suas compras para essa finalidade? Então, vejam que houve um avanço muito grande e hoje em dia se fala o quê? Que às vezes o comprar barato não significa comprar bem.
né? Então, um exemplo clássico aí, em vez da lâmpada incandescente, que é mais barata, só que não dura quase nada, por que não uma lâmpada fluorescente, que não obstante, no momento inicial, parecer mais cara, ainda assim, em termos de contabilidade, ela acaba saindo mais barato. Isso faz parte dessa nova mentalidade, a mentalidade das compras ecoeficientes e da sustentabilidade na licitação. Então, quem participa do certame terá que saber um pouquinho sobre a questão dos materiais, até estimular a presença de papel reciclado, né? Então, são aí propostas interessantes e isso induz comportamentos do mercado, porque às vezes os fornecedores, percebendo que existem aí pessoas que querem adquirir, e no caso o poder público, aqueles produtos, eles acabam barateando pela possibilidade do fornecimento. Então, é bem interessante e é uma nova visão, a visão metacontratual da própria licitação em função dos seus impactos e das externalidades produzidas. Então, prosseguindo, pessoal, olha só. O poder de compra governamental corresponde a 15% do PIB, né, que é cerca de 60 bilhões anuais de reais. E aí, quem for fazer a licitação tem que avaliar o ciclo de vida do produto, tem que saber um pouquinho dessa questão. E a análise dos parâmetros editalícios, ela se torna uma tarefa muito mais complexa e o jurista ele tem que ter também sensibilidade para essas novas exigências que foram determinadas e que hoje em dia fazem parte dos objetivos do certame e da licitação. Então, é uma transformação significativa da forma de se enxergar, uma transformação necessária, né, gente? Então, assim, a gente percebe hoje em dia que existem, aí quem acompanha o Facebook, às vezes a gente vê muita besteira, né? Eu vi até um professor lá, amigo meu, tem vários ali no Face, falando assim dos bullshitters, né? O que são os bullshitters, gente? Desculpa o palavrão, mas é assim, são aquelas pessoas que falam merda e aí tem um monte de seguidores. E dentre elas, gente, aqueles que falam assim, essa história de aquecimento global, isso aí não tem mais nada a ver. Gente, para pensar o que o ser humano está produzindo do ponto de vista de impacto ambiental, né? Com essa produção em escala, com o aumento da camada de ozônio, o efeito estufa, o aquecimento global, o derretimento das calotas. Quer dizer, não é possível a gente rejeitar essa realidade, a gente não tomar medidas para salvar o meio ambiente. Até porque, gente, o meio ambiente não precisa do ser humano. É o ser humano que precisa do meio ambiente para a sua sobrevivência. Então, isso é necessário. Nós estamos com 7 bilhões de pessoas no planeta e em 2050, provavelmente 9 bilhões. Então, a gente tem que pensar urgentemente nessas questões e as licitações têm que incorporar também essa agenda de desenvolvimento. Então, prosseguindo, vamos às novas transformações. Então, a transformação muito significativa que aconteceu na licitação, talvez uma das maiores dela, tenha sido a criação do pregão como uma nova modalidade de licitação. Inclusive, ele veio por medida provisória, inicialmente previsto tão somente para a União. Isso foi muito questionado, porque licitação é previsto ali para todos os entes federativos, né? Competência privativa da União legislar sobre a questão das licitações e contratos em suas modalidades para todos os entes, e não somente para a União. Só que quando houve a conversão da medida provisória na lei do pregão, se consertou essa questão e se estendeu o pregão para todos os entes federativos. E hoje é a grande realidade, aquilo que democratizou, que facilitou, que agilizou, que modernizou as licitações foi justamente o pregão, né? O pregão promoveu uma revolução na realização das licitações e nós vamos ver aí o porquê, quais são os aspectos inovadores do pregão. Inclusive, tinha um projeto de lei que queria inserir RDC, pregão e lei de licitações, todas sobre uma legislação. Acabou ainda não sendo aprovado, né? A licitação é aquele assunto que a gente não sabe o que vai acontecer, porque toda hora que a gente está pesquisando tem um projeto em trâmite, mas esse acabou não virando realidade, mas a ideia dele era trazer as novidades do pregão que estão sendo incorporadas às práticas administrativas. Então, vamos falar do pregão. Pregão, o que ele é? O pregão é uma nova modalidade de licitação, a mais nova modalidade, chamado de leilão às avessas. Leilão às avessas por quê? Porque o leilão, a administração quer vender algo, portanto, ela deseja um maior lance, isso vai ser mais vantajoso para a administração. Já o pregão, a administração deseja comprar de vários fornecedores que oferecem lances de menor preço. Essa é a vantagem, você tem que comprar. O mais vantajoso é para alguém que te oferece, quando você está comprando, um menor preço. Então, ela reúne ali aqueles
fornecedores que eles competem, não só do ponto de vista da classificação das suas propostas, mas de uma etapa posterior de lances, né? Então, o pregão, ele tanto pode ser um pregão presencial, e aí as empresas presencialmente vão reduzindo o valor em lances sucessivos de ordem decrescente, como ele pode ser eletrônico. E aí as empresas, elas são cadastradas no sistema eletrônico e elas vão reduzindo o valor nessa competição da etapa dos lances, o que atribui aí várias vantagens, né, e até uma emoção daqueles que participam ou que verificam a realização do pregão, né? Então, por isso que ele é chamado de leilão às avessas. Quais são as vantagens? Então, vamos lá. Primeiro, simplificação. Então, há toda uma simplificação que a gente vai ver, que isso envolve inversão de fases, uma série de questões que são facilitadas na realização do pregão. Inclusive, o pregão eletrônico simplifica pelo acréscimo de aspectos tecnológicos, né? Então, isso facilita muito a vida, a tecnologia modificando as práticas administrativas. Depois, nós temos a celeridade, né? Nós vamos ver os dados aí apresentados pelo Ministério do Planejamento, que demonstram que o pregão é efetivamente muito mais célere do que as demais modalidades de licitação. Temos a redução de gastos, à medida em que há uma simplificação e uma celeridade maior, também a redução de gastos com o funcionalismo é acarretado pela utilização dessa modalidade chamada pregão. Ampliação da competitividade, à medida em que você permite, inclusive o eletrônico, que várias participem, não obstante até a questão da distância. Então, isso incrementa a competitividade, isso torna mais fácil, mais acessível a todos que queiram oferecer, e hoje em dia a gente tem um mercado que se amplia de fornecedores para o poder público nas suas licitações. E, por fim, aqui, olha, aumento de acesso e democratização das licitações. Então, o pregão trouxe aí inúmeras vantagens para os procedimentos licitatórios e vamos ver os dados aqui. Segundo o Ministério do Planejamento, aí das modalidades de licitação, uma concorrência, por exemplo, ela chega a demorar 120 dias. Uma tomada de preços, né, que são contratações de preço médio, 90 dias. Um convite, que não obstante ser muito mais simples e célere, rápido, né, em que você tem aí no mínimo de 3 que são convidados, cadastrados para participarem, você tem 22 dias. Agora, o pregão eletrônico da publicação do edital até o resultado final leva, em média, 17 dias. Então, vejam que esses dados no tocante à celeridade são efetivos e reais. Então, o pregão, ele facilita, e essa é uma reclamação, às vezes, das pessoas que estão na administração, a demora que existe na compra. Então, faltou, se não tiver um bom planejamento com muita antecedência, os servidores ficam esperando ali que haja aquela contratação que não tem fim. Mas, com o pregão, você tem uma facilitação, uma celeridade no próprio trâmite do processo. Então, vamos falar um pouquinho, olha só, de outras características do pregão. Primeiro, a ausência de limitação quanto ao valor. A gente vai ver que o pregão recai sobre bens e serviços comuns e que esses não têm relação com a complexidade. Então, você pode ter um pregão que recai desde água mineral até um veículo automotor. Então, não é o valor como é, por exemplo, no caso da concorrência, da tomada de preço e do convite, que define se a modalidade será o pregão. Né? São outros fatores que vão definir essa decisão pela comissão de licitação, pelas pessoas que irão realizar a licitação. Recair sobre bens e serviços comuns, aí o assunto que a gente vai discutir, que é bastante complexo, polêmico, né? Inversão de fases, então aí um dos fatores para vocês entenderem que gera essa celeridade é justamente essa nova tendência nas licitações, que é a inversão de fases. Ora, quais fases? A fase de habilitação e a fase de classificação ou julgamento. Então, tradicionalmente, você tem edital, habilitação, classificação, homologação, adjudicação. Mas no caso do pregão e demais modalidades que admitem por alterações legais a inversão de fases, que é a nova tendência, você acaba fazendo a habilitação posteriormente à classificação, à realização dos lances, e a habilitação ela vai recair tão somente na documentação daquele que se sagrar vencedor nessa disputa. Olha que interessante. Então, quem venceu, aí você vai para essa etapa que vai analisar tão somente a documentação dele, para ver se aquilo está regular.
Então, isso gera celeridade, porque você corta uma etapa, que seria a etapa de habilitação, em que você teria que abrir todos os envelopes, e aí analisar toda a documentação de todo mundo, para ver se está tudo regular, para ir habilitar, e aí passar para a classificação. Então, por isso, esse é um dos motivos que fazem com que o pregão seja mais rápido, logo mais célere. A questão da inversão de fases, que é uma tendência não apenas no pregão, mas já em todas as alterações que são feitas nas demais modalidades de licitação, inclusive na concorrência, nas concessões. Então, a tendência está sendo a inversão de fases. Tem seus problemas, claro, porque a reclamação geralmente que recai sobre isso é que, às vezes, isso gera com que a administração não faça uma análise tão criteriosa do ponto de vista da documentação para partir logo para o contrato. E o perigo é que haja contratação com empresas que não sejam idôneas e que depois quebram no meio desse fornecimento. E é uma discussão que se estende até às microempresas e empresas de pequeno porte, que, não obstante elas deverem ser estimuladas, muitas delas não duram nem 4 anos e elas já acabam quebrando. Então, o poder público amplia essa celebração de contratos, mas fica à mercê também de uma circunstância econômica que nem sempre o governo consegue, de certa forma, suprir. Aí toda a discussão envolvendo a questão das microempresas e empresas de pequeno porte. Outras características do pregão: negociação do valor pelo pregoeiro. Então, o pregão é realizado pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. E o pregoeiro é o que tem a maior responsabilidade, é como se fosse um líder na condução do pregão. Então, existem até cursos para formação de pregoeiros, porque o pregoeiro ele tem que desenvolver essa habilidade, inclusive de negociação. Não é o fato dele ter escolhido o melhor lance, e aí é o de menor preço, a gente vai ver uma característica do pregão é essa, que significa que já está fechado o contrato. Ele pode continuar a negociação. O porém que se faz aqui, a advertência que se faz, é que a negociação deve sempre ser feita, se for eletrônico, no sistema, até para que haja auditoria, controle, transparência e visibilidade para todos daquilo que está sendo feito na licitação da modalidade pregão. Então, o pregão, gente, só uma observação aqui, a gente que vê tantos escândalos de corrupção tal, o pregão ele veio apresentado como uma grande solução, à medida em que existe um sistema e uma possibilidade de maior controle. Mas isso não significa que ele é blindado de possibilidades de inversões, possibilidades de fraudes. Onde existe o ser humano controlando o sistema, há a possibilidade também de alteração do sistema. Não é que o sistema não seja bom, mas é que, às vezes, tem pessoas que manejam o sistema de forma inadequada. Então, assim, o problema não é do pregão em si, mas, às vezes, existem também fraudes. Aliás, um assunto bem importante, gente. Vocês, inclusive as pessoas que não são da área de administrativo, hoje em dia, com a lei anticorrupção, com a corrupção que recai, sobretudo, sobre a questão licitatória, você tem que entender de licitações também para entender dos aspectos criminais, dos aspectos empresariais. Então, se a gente quer um Brasil melhor, nós temos que entender e mover as instituições com essa compreensão das licitações. Então, é extremamente importante, a gente está tendo um diálogo muito grande das pessoas das demais áreas, como direito empresarial e direito penal, com o direito administrativo. Prosseguindo, vejam aqui. Tipo menor preço, como eu falei, uma característica do pregão. Ausência de garantia da proposta, então não há possibilidade de garantia, e oportunidade única para impugnar edital e recorrer. Então, isso dá celeridade porque uma das reclamações das pessoas que lidam com licitação é do excesso de recursos. É claro que o licitante, quando contrata o advogado, ele não acha que é um excesso se ele acha que houve algum problema e que ele foi lesado. Mas, do ponto de vista da administração, quem gerencia a licitação, às vezes fica, devido às amplas possibilidades recursais, fica à mercê de uma série de suspensões, de uma série de recursos, E os recursos aí, de repente, eles conseguem efeitos suspensivos, geralmente não tem, mas isso trava todo o certame e atrasa ainda mais a contratação. Agora, o pregão não. O pregão você tem uma oportunidade única que é dada naquele momento da pessoa se manifestar e apresentar posteriormente os seus argumentos recursais. Mas se a pessoa não apresenta naquele momento, aí decai o direito de recorrer. Por isso que ele é um procedimento muito mais célere e que a administração, no geral, gosta bastante, inclusive várias orientações de serviço no sentido de adoção do pregão
né, e de preferência o pregão eletrônico. O pregão presencial também tem as suas vantagens em relação ao eletrônico. Então, isso é importante que se saiba, porque para o desenvolvimento nacional sustentável, às vezes o presencial ele evoca mais a participação da perspectiva local. E o pregão, como ele amplia a competitividade, você vai ter empresas de várias localidades participando do certame. Então, essa é uma decisão aí que cumpre normalmente, quando não há uma orientação interna, ao administrador optar ali por aqui qual vai ser o pregão que ele vai utilizar. Mas cada um tem vantagens e desvantagens. Dá para dizer um que é melhor, muito melhor que o outro. Prosseguindo, nós temos aqui, olha só, o nosso tema complexo da noite. Então, vejam, isso aqui é a definição de bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns, que é um critério utilizado para a escolha do pregão? Então, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Então, às vezes as pessoas leem isso, como todos os assuntos de licitação, e ficam com a impressão, não entendi nada. Então, licitação é desses temas tão técnicos, um tema bastante árido, mas um tema também que quando você entende bem a licitação, você dá uma estudadinha, você acaba entendendo do assunto, o critério é técnico, a lei de licitações, ela não é das leis mais, daquelas que existem, a mais agradável, mas uma vez que você conhece, com base em tudo que os tribunais de contas trouxeram de interpretações e contribuições para a interpretação, então ela dá uma relativa segurança para o intérprete. Isso até é uma reclamação daqueles que não desejam a alteração completa da lei de licitações, tendo em vista todos os avanços que houve ao longo do tempo na sua interpretação, esclarecendo aí aspectos mais áridos da lei de licitação. Mas aí no caso, por exemplo, da lei do pregão, nós temos essa definição. E a doutrina diz o quê com relação a bens e serviços comuns? Então vejam aqui as definições. Olha só, para a Lúcia Vale Figueiredo, tinha um curso de direito administrativo muito consagrado, é uma jurista infelizmente já falecida, mas assim uma pessoa assim que a comunidade acadêmica tem um grande respeito, tendo em vista toda a sua produção. Inclusive ela participou do meu doutorado há cerca de 10 anos atrás, em 2006, faz um tempinho, gente? E aí ela falava que seriam produtos razoavelmente padronizados. O Marçal Justem Filho fala em mercados próprios. O Marçal Justem Filho, vocês conhecem, Quem gosta de licitação é o Papa. Ele tem a Bíblia, da licitação, que é esse comentário à Lei de Licitações e Contratos, um calhamaço enorme que esclarece aí quase todas as dúvidas. Eu acho que praticamente todas as repartições contemplam essa obra, que é um clássico, e que no comentário 866, na verdade, o Marçal também ele colocou à parte, Ele colocou um livro sobre a lei do pregão, que eu tenho também, e aquele enorme que esclarece uma série de coisas. Você tem várias respostas para a licitação no geral. Mas o que ele fala aí sobre esses bens e serviços comuns? O que são os mercados próprios? Ora, para você licitar com a modalidade pregão, você vai ter que estimular uma ampla competitividade. E aí, você tem que ter produtos relativamente padronizados para que haja essa competição. Não podem ser produtos muito específicos. Então, assim, você pode ter vários serviços também. Antigamente tinha aí decreto que regulamentava e que trazia uma lista de serviços. Mas isso foi relativizado à medida em que não é só o serviço que configura, não. Porque se for um serviço de vigilância, de segurança, que é um serviço genérico, pode ser eventualmente pelo pregão. Mas se demandar algo muito específico, serviço em instalações nucleares, tal, aí não vai poder ser exatamente o pregão, porque você não tem um fornecimento muito genérico e padronizado. Então, você pode ter o fornecimento de pregão, como eu falei, desde água mineral, papel A4, tudo que for padronizado e tiver vários fornecedores. Você pode ter de veículos automotores. Então, são carros, são complexos, mas você tem como padronizar e especificar para gerar uma boa contratação. Então, não é nem o valor daquilo que está sendo licitado e nem a ausência de complexidade, é a padronização do mercado. Daí que é interessante também
que o poder público contribua na padronização de certos produtos, né? Como ele é um grande comprador, ele pode estimular o surgimento de certas atividades, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas, no geral, não adquirem papel reciclado, preferem o papel branco que não é reciclado. E o poder público ele pode, por sua opção, comprar em quantidade papel reciclado. E aí você tem, né, por essa perspectiva da demanda, né, essa e da procura, né, no caso do poder público, uma possibilidade de abaixar o preço e aí vários fornecedores competirem. Mas vamos supor que não exista esse produto, aí não seria o caso do pregão, né, não seria a modalidade adequada. Logo, isso é um conceito jurídico indeterminado, né? Isso é bem interessante. Isso até na pós-graduação é interessante vocês estudarem o que é o conceito jurídico indeterminado, aquele que daria uma certa margem em termos, né, variando em função do contexto, de discricionariedade da administração para verificar, dentre duas ou mais possibilidades, qual seria aquela que melhor se adequaria à realização do interesse coletivo. Então, assim, você não pode falar em tese o que é, você tem que especificar em cada contexto o que seria o conceito jurídico indeterminado. Então, assim, quando você fala, né, de um bem artístico, de um valor paisagístico, de um valor histórico para o tombamento, é um conceito, de certa forma, indeterminado. Mas não significa que não haja a possibilidade de você delimitar alguns critérios, né? Então, a doutrina fala do conceito jurídico indeterminado que existe uma zona de certeza negativa, uma zona de certeza positiva e uma zona de indeterminação. E aí, o caso concreto, você vai averiguar onde recai a interpretação. Então, às vezes, por mais indeterminado que seja o conceito, você especifica em um dado contexto. Ora, fornecedores de água mineral, tem vários. Então, é um bem, né, comum. Não é algo que demanda uma especificação muito particular. Agora, se tiver ali certos alimentos junto com medicamentos muito específicos, aí não vai ser esse caso. Inclusive, medicamentos são adquiridos muito por pregão, em lotes, né? As pessoas vão registrando e participando para fornecer para o poder público, né? Então, vejam aqui, olha, se apresenta sem tanta inovação ou modificação e haja um universo de fornecedores capazes de satisfazer plenamente a administração, daí será a modalidade adequada, um conceito jurídico indeterminado. O pregão eletrônico, gente, tem um aspecto aqui que hoje eu resolvi trazer só os pontos mais polêmicos, né? Não vai ser uma aula assim, didática para mastigar toda a legislação, até porque ela chama transformações nas licitações. Então, eu vou trazer um tema polêmico do pregão. Pregão eletrônico tem o tempo randômico, que geralmente ele é nos 30 minutos finais, em que o sistema avisa o fechamento aleatório e iminente. Então, vejam aqui como é que é essa sistemática do tempo randômico. Então, é assim, se a gente marcar um pregão, assim como a aula eu marquei, de tal a tal horário, e aí as pessoas que vão participar da licitação souberem que vai acabar a licitação exatamente cravado naquele horário, as pessoas vão fazer o quê? Vão ficar segurando na etapa dos lances das suas propostas para desovar, desculpa a expressão meio feia, né? Só para vocês entenderem, desovar a proposta no tempo final. Ela não vai ficar dando proposta para baixar o preço para prejudicar todo mundo, eles vão ficar lá segurando. E aí o tempo randômico é o quê? Ora, a licitação acontece até um dado horário, mas vai ter o tempo randômico. O que é o tempo randômico? Randômico é aleatório. Então, no sistema, a partir de um dado momento, ele apresenta ali, ele começa a piscar que é o tempo randômico, ou seja, pode acabar o certame, o lance a qualquer momento. Então, as pessoas começam a soltar os seus lances. E aí, qual foi a problemática interessante que foi discutida, inclusive, gente, no último congresso que teve em São Paulo de Direito Administrativo, que foi o uso dos robôs nos pregões. O que são os robôs? Os robôs são alguns programas, né, que são adquiridos por empresas que participam de licitação e que aproveitam esse tempo randômico para soltar em milésimos de segundo a proposta, para que a empresa não fique de fora. Só que aí começou a se discutir, ora, não existe a necessidade de isonomia e de comportamentos que não atrapalhem a concorrência. Então, algumas pessoas começaram a falar que o uso de robô era crime, outras pessoas que não era crime. Como é que você vai criminalizar o uso de tecnologia? E isso realmente eu concordo com esse último
esse último posicionamento. Eu entendo que não se pode criminalizar se tem alguma questão que facilita. A ideia é que haja acessibilidade para todos. Inclusive, a PGE daqui de São Paulo, ela determinou por ordem interna, para coibir essa prática do robô, que houvesse a extensão do final do tempo do randômico por mais 3 minutos, para que todo mundo conseguisse aí efetivamente disputar. Né? Até o Celso Antônio teve uma proposta interessante que ele estava discutindo em off, né? Não foi nem no Congresso, de facilitar o acesso de todos a essa tecnologia, e aí resolveria o problema a ponto de você não criminalizar o emprego tecnológico, né? Porque hoje a gente tem inúmeras transformações e a ideia é que a sociedade usufrua dessas transformações e não criminalize essas condutas, né? Então vejam aqui essa discussão do uso de robôs por licitantes, uma discussão que ainda não foi fechada, mas é um tema bem interessante, um tema bem atual de transformação das práticas nas licitações. E antes de eu finalizar, gente, que eu deixei um pouquinho do RDC para vocês, eu vou sintetizar algumas transformações para que a gente feche aqui naquilo que foi exposto. Então, a gente teve mudança nos objetivos das licitações. Então, além da contratação mais vantajosa, além da isonomia, também a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a utilização de tecnologia de informação com o pregão eletrônico e até por parte dos licitantes com o uso de robôs, a inversão de fases para maior celeridade, isso não só no pregão, mas principalmente pelo pregão, foi uma transformação significativa que vai pautar as novas mudanças nas licitações. A inclusão das microempresas e empresas de pequeno porte, em caráter obrigatório para todos os entes federativos, com as alterações que foram feitas em 2014, no próprio Estatuto da Microempresa, que deixou várias administrações loucas para conseguirem executar aquilo que era a vontade, né, governamental, no sentido de incluir mais, porque os nossos dados percentuais estatísticos estavam abaixo daquilo que seria o mais interessante do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Depois, nós temos as compras verdes, também uma transformação significativa que houve e muito importante, tendo em vista a pauta da sustentabilidade nas compras, e não adianta o poder público jogar essa responsabilidade, empurrar com a barriga mais para frente, porque nós todos vamos arcar com essas externalidades. Então, por que não o poder público já induzir práticas sustentáveis, aquisição de produtos que sejam produtos ecoeficientes? Daí demanda também o conhecimento por parte do jurista do que é um produto ecoeficiente, do que é um material adequado. Existe toda uma discussão sobre a indústria de certificações, mas a tendência é a certificação para facilitar essa averiguação, que às vezes o poder público não tem critérios técnicos para chegar nesse resultado com celeridade. É outra discussão significativa. E para finalizar, gente, nós temos aí o RDC, que é uma das grandes polêmicas que existem no âmbito das licitações. É o regime diferenciado de contratação. Então, esse foi criado por medida provisória, depois de várias tentativas frustradas, e convertida em lei. Vejam que a ideia inicial era a Copa, né? A Copa, então, foi até uma crítica que eu particularmente fiz, junto com outros juristas, no sentido de, por que por medida provisória alterar agora a lei de licitações? Então, vocês verifiquem que já havia há muito tempo sido decidido que o Brasil ia sediar a Copa, e aí as obras não saíam, e de repente, alguns anos antes da Copa acontecer, né, a nossa Copa trágica, perdemos aí, não preciso lembrar, né, gente? Eu estava escrevendo sobre licitações nessa época, tá, gente? Vocês estavam fazendo churrasco, tudo, e eu estava com a tarefa, que me foi dada pela minha ex-orientadora Maria Silva, de escrever 300 páginas na Copa de lei de licitações, tá, gente? Mas foi um prazer, agora eu falo bastante sobre esse assunto que eu adoro por conta disso, né? Mas assim, alguns churrasquinhos eu participei, tá? Às vezes o povo esquece que a gente foi feliz até o 7-1, a gente teve aquela ilusão, a gente foi feliz, a gente teve a oportunidade de comemorar um pouquinho, eu menos, que eu estava lá pesquisando. Mas inicialmente, assim, aí o povo falou da Copa, a Copa estava chegando, a ideia era justamente essa, mas a urgência se dava pela falta de planejamento. Aí mudaram a lei de licitações por urgência, claro que o brasileiro adora a Copa do Mundo, não ia questionar, com um regime novo, que os juristas entendem que é um regime moderno e tem várias
qualidades, tá? Então, assim, ele tem algumas críticas e muitos aspectos modernos. Inclusive, a Maria Silvia é entusiasta do RDC, mas tem seus críticos também. E aí foi estendido, gente, olha, Copa e Olimpíadas era o que é, aeroportos, mas aí veio obras integrantes do PAC, o SUS, Unidade Penal de Atendimento, Segurança Pública, Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação, todos estenderam o uso do RDC, um regime diferenciado de contratação, mais moderno, com algumas características que são influenciadas, gente, porque se chama de EPC, Engineering, Procurement and Construction Contract. É uma realidade utilizada no exterior em que o empreiteiro vai assumir a confecção do projeto, e essa foi uma das maiores críticas, né, de retirar da administração esse planejamento e entregar, de certa forma, na mão do licitante e reduzir, de certa forma, o controle preventivo e concomitante, gerar um controle a posteriori, que é uma tendência, né, da gestão pública, e aí um modelo de turnkey, né, que é uma entrega toda pronta, né? Então são aquelas ideias de estádios em que a administração vai testar o uso e o funcionamento do serviço e vai pagar e remunerar em função, né, dessa prestação de contas finais, né? Então tem aspectos aí positivos também para o lado da administração, mas os críticos também dizem que o fato de você reduzir um pouco o controle, isso pode gerar superfaturamento. É um aspecto ali que eles dizem que não, que ia gerar muita economia, mas a gente fica com muito receio, tendo em vista o que a gente acompanha aí em termos de contratos administrativos que sempre acabam saindo bastante mais caro do que o previamente planejado. Então, para finalizar, pessoal, olha só, o RDC tem a possibilidade de certificação de qualidade, é já embutido, que eu falei que é a tendência para vocês, remuneração em função da performance, né, num controle a posteriori de funcionamento, e contratação simultânea aí de vários contratantes juntos, né, além do consórcio, a questão de contratação simultânea. Então, gente, olha só, agora já está terminando o nosso tempo, eu deixei aqui um obrigada para vocês. Quem quiser acompanhar algumas discussões, existe um artigo que eu escrevi no Colunistas que fala do governo e as corporações de ofício pós-modernas, está acessível para todo mundo. Essa questão que eu falei para vocês do robô, do Uber, das novas tecnologias e como gerenciar isso. Então, aí uma dica de reflexão. E também temos aí, para finalizar, no site direitoadm.com.br, eu vou sempre colocando alguns aspectos novos aí, né? Aplicações práticas. Então, vocês têm as modelagens de aeroportos aí que estão utilizando a TRDC e porque existe essa possibilidade até 350 quilômetros das sedes, né, dos jogos. E também, gente, aqui em São Paulo houve aí uma transformação na modelagem de licitação para expandir a possibilidade de fornecimento de transporte municipal. Antigamente estava concentrado só em pequenos grupos, e aí o prefeito acabou fazendo umas desapropriações de garagens para que ampliasse o serviço, contratou uma auditoria, enfim, isso ainda está em curso, mas eu já trouxe no site aí qual que é a ideia do município de São Paulo. Então é interessante a gente acompanhar também esses efeitos práticos, e existem várias questões jurídicas aí para vocês que são da pós-graduação tratarem, certamente pegarão assuntos aí importantes de licitação. Então, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de transformação, e sempre fico à disposição aí na web, em qualquer canal, que eu deixo bastante acessível para todos os que estão acompanhando essa semana de pós-graduação do CERS. Um abraço a todos.